Olá, boa tarde. Ferramenta lançada pelo Conselho Nacional de Justiça vai ajudar os tribunais a identificarem em quais setores, em que etapas as ações judiciais se acumulam durante a tramitação e o motivo disso acontecer. A tecnologia vai trazer mais celeridade para a Justiça. A ferramenta Judiciário e Mineração de Processos é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. O Ministério Público Federal vai investigar as causas do desabamento de casarões históricos que ocorreu nesta quinta-feira em Ouro Preto, Minas Gerais. Já foram solicitadas à Prefeitura de Ouro Preto informações sobre o incidente. Plenário do Supremo Tribunal Federal. 38 recursos com repercussão geral estão previstos na pauta de julgamentos no primeiro semestre deste ano. Na quinta reportagem da série Eleições pelo Mundo, você vai conhecer como é realizado o pleito nos Estados Unidos. O Ministério Público Federal vai investigar as causas do desabamento de casarões históricos em Ouro Preto, Minas Gerais. Nos vídeos que circulam na internet é possível ver o deslizamento da encosta que atingiu os casarões. Os imóveis faziam parte do conjunto arquitetônico de Ouro Preto, do século XVIII, tombado como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1980. Diante da importância histórica e cultural, o Ministério Público Federal vai apurar os motivos do desabamento de terra e se os órgãos responsáveis sabiam do risco. Já foram solicitadas à Prefeitura de Ouro Preto informações sobre o incidente e se há indícios de outros deslizamentos. A Prefeitura também deve dizer quais providências vai tomar para prevenção da área. O MPF também pediu ao IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, uma análise dos danos culturais, com indicação de outros imóveis em situação de risco. Pediu ainda que sejam apresentadas eventuais medidas a serem tomadas pela autarquia na defesa e também na preservação dos bens. A Associação dos Magistrados Brasileiros, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e várias confederações de classe apresentaram uma ação no Supremo Tribunal Federal contra as duas emendas constitucionais que alteram o regime de pagamento dos precatórios, que são aquelas dívidas do Estado com pessoas físicas ou empresas, já reconhecidas pela Justiça. As duas emendas constitucionais que alteram o regime de pagamento de precatórios foram promulgadas em dezembro do ano passado. Uma das principais mudanças está no prazo para os pagamentos. A nova regra define que eles podem ser feitos em até 10 anos. Para as entidades que recorreram ao STF, as emendas são inconstitucionais porque não teriam seguido os trâmites legislativos adequados para serem aprovadas. Outra alegação é a de que as regras comprometem a credibilidade da União junto ao mercado financeiro. A ação ainda aponta ilegalidade no teto de gastos para pagamento de precatórios. Antes, o governo poderia pagar até 89 milhões de reais. Com a mudança, a União poderá gastar com esses pagamentos até 2026 a metade do que era previsto, ou seja, até 45 milhões de reais por ano. Os autores pedem para que o processo fique com a ministra Rosa Weber, que já analisa outra ação do PDT sobre o mesmo assunto. No primeiro semestre deste ano, o Supremo Tribunal Federal terá 38 recursos com repercussão geral na pauta de julgamentos. As informações com a consultora Karina Zuccolotto. Olá, boa tarde. E no finalzinho do ano passado, o ministro-presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Fux, publicou a pauta de julgamentos prevista para o primeiro semestre de 2022. E dentre os temas pautados, pelo menos 38 casos envolvem recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Mas o que é o Instituto da Repercussão Geral? Ele foi criado pela Emenda Constitucional número 45 e funciona como se fosse um filtro para se estabelecer que, se chegasse à Suprema Corte, apenas aqueles casos, as discussões envolvendo os casos de natureza política, econômica, social ou jurídica e cujos efeitos dessa decisão alcançassem outras pessoas além daquelas que estavam discutindo o caso concreto. Em 2007, houve a regulamentação deste tema, em que os ministros passaram a editar uma tese sobre o assunto discutido, para que essa tese pudesse ser aplicada em tantos outros processos que tratassem do mesmo assunto.
Em 2015, com o novo Código de Processo Civil, a matéria também teve regulamentação. E para fevereiro, alguns dos recursos extraordinários que estão previstos para julgamento com repercussão geral reconhecida, trata-se de um deles, envolvendo a necessidade ou não de negociação coletiva para os casos de demissão em massa e também saber se é possível ou não a penhora de um bem de família dado em garantia pelo fiador em contrato de locação comercial. Outras decisões e previsões da pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal para 2022 você acompanha aqui na TV Justiça. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando o assédio sexual contra a imprensa. De acordo com a ABRAGE, essa prática se caracteriza quando uma pessoa ou uma causa se torna alvo de um grande número de processos em um curto espaço de tempo. A entidade pede ainda que o assédio judicial seja verificado nas ações de reparação de danos decorrentes da liberdade de expressão e de imprensa e que todos os processos sejam reunidos para julgamento conjunto no foro do domicílio do réu. A ação foi distribuída à ministra Rosa Weber, que é relatora de outras matérias relativas à imprensa e aos jornalistas. E veja a seguir, nova ferramenta lançada pelo Conselho Nacional de Justiça ajuda os tribunais a identificar gargalos no andamento dos processos. É daqui a pouco. Como cidadã, a Constituição Federal é, para mim, a garantia de igualdade perante todos os outros brasileiros. Já como advogada trabalhista, a Constituição Federal é, para mim, a minha melhor conselheira. É a certeza que eu estou trazendo para a vida dos meus clientes a justiça social, que ela tanto defende e eu tanto acredito. O Conselho Nacional de Justiça lançou nova ferramenta para ajudar os tribunais a identificar gargalos no andamento dos processos e melhorar os trabalhos realizados nas unidades judiciárias. O Sistema Judiciário e Mineração de Processo, JUMP, é uma parceria do CNJ com a Universidade Federal de Pernambuco. Com a plataforma Judiciário e Mineração de Processos, os tribunais podem identificar em quais setores e em que etapas da tramitação as ações judiciais se acumulam. Também é possível descobrir quais são as medidas necessárias para agilizar a movimentação processual. A ideia é que as varas possam reduzir o tempo em que esses processos correm na justiça. Além de facilitar a gestão judiciária, a JUMP vai ajudar ainda as corregedorias, que poderão saber quais unidades precisam de auxílio. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, pesquisas apontam que a principal reclamação do cidadão sobre o Poder Judiciário é a demora na tramitação de processos. Por isso, com o uso da plataforma, será possível identificar as melhores práticas de atuação dos tribunais para acelerar os trabalhos e disseminá-las para outras unidades. Essa é uma maneira de elevar a qualidade dos serviços prestados e, ao mesmo tempo, orientar e fiscalizar a atuação de cada jurisdição. A JUMP é considerado um sistema intuitivo. O mapa permite reconhecer imediatamente o problema que atrasa a finalização de determinada atividade, sem a necessidade de analisar números ou gráficos. Ela está disponível às unidades jurisdicionais pela plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro. Os dados do tribunal são coletados e armazenados automaticamente. Para detalhar esta abordagem nova e inovadora de um problema antigo, eu converso agora com o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Rafael Leite. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Justiça, primeira edição, doutor. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu gostaria de pegar um gancho aqui, porque essa ferramenta, ela trata de uma análise de processo. Mas, no caso, estamos falando de processo em uma outra acepção que não é a judiciária. É uma ferramenta que ela trata da sequência de procedimentos que são utilizados e que pode ser relativo a qualquer coisa. Procedimento industrial, procedimento de produção de qualquer coisa. E aqui a inovação é a aplicação especificamente em outro tipo de processo, o processo judiciário. Exato. A área de estudo da mineração de processos, ela abrange os mais diversos tipos de processos de trabalho, fluxos de processamento
que se possa imaginar. Como você falou, pode ser desde uma linha de produção industrial até a forma como é feito o atendimento em uma empresa que presta serviços a outras empresas, até o próprio processo judicial, que é simplesmente um processo de trabalho. Então, essa área de conhecimento, esse conjunto de técnicas, usa tanto o que há de mais avançado em matéria de ciência de dados, que é uma área nova de conhecimento, junto com os conhecimentos de gestão de processos mais antigos, estudados na área da administração, para convergir e trazer, nesse contexto tecnológico que a gente tem, uma série de novas funcionalidades e informações que tem o potencial de ajudar muito e resolver problemas históricos dentro do Poder Judiciário. Podemos dizer que aqui nós temos uma junção, um casamento entre a área acadêmica, já que a base é exatamente a Universidade Federal de Pernambuco, com a execução, o dia a dia da aplicação do processo judiciário, que é exatamente o Poder Judiciário? Isso, com certeza. O Conselho Nacional de Justiça tem atuado como um fomentador de iniciativas, tanto dos tribunais quanto da própria academia, abrindo espaço para que o processo judicial seja objeto de estudo e bem estudado, que novas técnicas de implementação, de extração de dados, de aprendizado de máquina, de ciência de dados e de mineração de processos sejam, de fato, revertidas em produtos concretos e ajudem na prestação desse serviço público. Então, a cooperação entre o CNJ e a Universidade Federal de Pernambuco criou essa nova ferramenta, que tem esse potencial gigantesco de auxiliar na solução de um problema, como foi dito na reportagem, que atormenta a população e o jurisdicionado há muito. É claro que nós estamos em fase de implantação, ainda há um caminho a ser percorrido, mas já é possível se localizar alguns indícios a respeito dos gargalos que existem em relação a essa aplicação do processo? Com certeza. Os dados hoje que constam do sistema já dão uma indicação de que a sensação de quem está lá gerindo os processos se confirma. E a vantagem é que o sistema passa a dar dados, de fato, concretos, indicando o número de processos que estão parados em determinadas etapas e o tempo que ele está gastando naquela etapa. Então, uma das etapas do processo judicial que toma muito tempo, ela é subsequente à atuação do juiz. Então, depois do juiz ter atuado, isso vai implicar muitas vezes na expedição de um mandado, de um documento ou na prática de um determinado ato. Então, o juiz determinou, despachou no processo, isso vai muitas vezes implicar no mandado judicial ou no cumprimento de uma determinada ordem, na criação de um documento para que aquilo seja concretizado de fato e o processo surta efeito na vida das pessoas. Então, essa etapa de expedição e de cumprimento tem sido um dos gargalos que o sistema tem apontado. A vantagem é que esse também é um ponto de esforço e de inovação constante. A própria ida do processo para o mundo digital, o seu processo eletrônico, dá indicação que isso vem sendo o objeto de foco. E isso dá indicação de que estamos atuando na etapa correta e viabilizando que o processo gaste menos tempo nessa etapa que foi identificada. A finalidade não é buscar culpados, eventualmente, servidores ou magistrados. A finalidade é se verificar os problemas e haver uma cultura de colaboração no sentido de corrigir esses problemas. Exato. A ferramenta ela tem como destinatário, primeiro, o magistrado ou o diretor de secretaria que está lá atuando em conjunto com ele, ou o servidor que está gerindo um determinado setor, que vê à sua frente, com frequência, milhares de processos ou dezenas de milhares de processos, em algumas áreas do país até centenas de milhares de processos. Então, ele vai poder, no diagnóstico da sua atividade, se valer dessa ferramenta, que vai pegar aquilo que anteriormente era só uma intuição, que ele tinha a sensação de que tem um gargalo aqui. Ele vai poder mostrar quais são as etapas pelas quais o processo passa, mostrar efetivamente em qual dessas etapas está ocorrendo um acúmulo de processos, por quanto tempo o processo está ficando parado naquela determinada etapa. Isso, com certeza, vai possibilitar novas estratégias de gestão, seja desde o esforço concentrado, a melhoria da equipe que tem lá com aquela atividade, e também um novo desenho das próprias unidades judiciais, até mandando melhorias que transcendem a própria unidade, com criação de núcleos de apoio ou melhorias de técnicas de automação que podem vir por meio do próprio sistema processual. Então, esse é o primeiro destinatário. Mas, além dele, a gente tem a possibilidade de que as corregedorias também enxerguem as unidades
e ela vai poder, por meio das técnicas de mineração de processo, comparar uma unidade com outra. E aí, como você falou, não com o objetivo primeiro de punir, mas pelo contrário, indicar, olha, nesse tipo de processo que você tem, eu verifico que em outras unidades, com esse fluxo distinto, eu tenho tido uma economia de tantos meses de processamento. Ou então, o que demorava dia passou a tomar horas. Isso permite que a gente replique boas práticas e identifique elas de forma mais dinâmica, mais rápida, com auxílio desse tipo de técnica. Uma aplicação brasileira legitimamente, embora os instrumentos de outras formas já existissem, que, portanto, estão agora em um processo com grandes perspectivas de se melhorar esse fluxo. Muito obrigado pela participação, doutor Rafael. Agradeço bastante. A ferramenta está sendo disponibilizada já para os tribunais que conseguem se conectar ao sistema PDPJ e o intuito é ampliar e receber o feedback dos usuários ao longo desse ano. Vamos continuar acompanhando. Obrigado mais uma vez. E veja a seguir, na quinta reportagem da série Eleições pelo Mundo, você vai conhecer como é realizado o pleito nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho. A Constituição Cidadã define os fundamentos, os meios e as finalidades de nossa vida em sociedade. Alicerçamos-nos na cidadania, na dignidade da pessoa humana, no pluralismo, guiamos-nos pela ampla defesa, pelo devido processo legal, pelo contraditório e objetivamos construir uma sociedade livre, justa, fraterna e igualitária. Na retrospectiva 2021 do Supremo Tribunal Federal, você vai ver que a Corte decidiu que lei do salão parceiro é constitucional. Essa norma ela permite a contratação de profissionais de beleza na forma de pessoa jurídica. A ação questiona dispositivos da Lei 13.352 de 2016, conhecida como Salão Parceiro, que permitiu a contratação de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador sob a forma de parceria. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, autora da ação, sustenta, entre outros pontos, que a lei precariza o trabalho no setor, ao possibilitar a denominada pejotização, com perda de direitos trabalhistas. O plenário, por maioria, decidiu que a lei do salão parceiro é constitucional, porque trouxe uma nova modalidade contratual e assim garantiu geração de emprego e renda. Prevaleceu o voto divergente do ministro Nunes Marques. No entendimento dele, a norma veio para ampliar a proteção da autonomia dos profissionais parceiros, que não são forçados a desempenhar funções diferentes das descritas no contrato de parceria. E, ao mesmo tempo, a lei reforça a possibilidade de os profissionais parceiros serem qualificados como pequenos empresários, microempresários e microempreendedores individuais. O vínculo de emprego não deve ser o único regime jurídico a disciplinar o trabalho humano. Com efeito, a produção de bens e serviços ocorre das mais variadas formas e não exclusivamente por meio do sistema caracterizado pela presença de um empresário e seus empregados. O princípio da valorização do trabalho não se concretiza apenas com a tradicional fórmula do vínculo empregatício. Absolutamente. Ficou vencido o voto do relator ministro Edson Fachin, que foi seguido pela ministra Rosa Weber. Na avaliação do ministro Edson Fachin, a norma, ao instituir regime jurídico próprio, as relações de trabalho do setor de beleza e estética afastou o vínculo de emprego e os direitos trabalhistas fundamentais dele decorrentes, sem fundamento em interesse público e motivo social relevante. Há na Constituição uma salvaguarda do núcleo essencial na esfera dos direitos sociais dos trabalhadores para a preservação de todas as exigências de um direito fundamental ao trabalho digno. Numa sociedade que é preciso resguardar o direito a ter direitos, ter direito ao trabalho é o primeiro pressuposto de uma vida digna.
Na quinta reportagem da série Eleições pelo Mundo, você vai conhecer como é realizado o pleito nos Estados Unidos. Cada estado tem autonomia para decidir como são as eleições. As opções são os votos impresso e eletrônico, e a população decide se deseja votar ou não. Quando a maioria de nós pensa nos Estados Unidos, vem à mente a agitação de Nova York, a imponência da Estátua da Liberdade. Mas o país tem 50 estados, além do Distrito Federal de Colômbia. E se cada estado tem uma característica diferente, as eleições nesses locais também são distintas. Os Estados Unidos são uma federação talvez a mais avançada do mundo, não é? Então isso permite, por exemplo, que cada estado tenha autonomia para legislar sobre temas eleitorais. Um ponto convergente em todo o país é que dos mais de 300 milhões de moradores e moradoras dos Estados Unidos, quem tem 18 anos ou quem vai completá-los no dia da eleição, decide se deseja se registrar para votar. A depender do estado ou do distrito, a votação é feita por urna eletrônica, por cédula de papel na sessão eleitoral ou por uma cédula enviada pelos correios e de forma antecipada. Essa antecipação também varia conforme a localidade. Outro detalhe é que no Texas, desde 1997, astronautas que estão fora da Terra no período eleitoral conseguem votar por um e-mail. Nas eleições presidenciais de 2020, Elizabeth optou por receber uma cédula de papel em casa 3 semanas antes da eleição, preenchê-la e depositá-la em uma urna do bairro onde mora. Se você quiser, você vai no seu county, tem as ballots box. Você vai lá, é secure, super seguro. É de metal, todo fechado. Você coloca lá dentro. E aí você não enfrenta fila nem nada. Ou você manda via correio. E se você optou por ir ao local votar, você vai lá e você preenche a cédula lá, como parecido com o Brasil. Mas no caso, como era antigamente, lembra quando não era eletrônico? O Brasil utilizou o voto em cédula de papel até 1996. O sistema era passível de fraudes, o que mudou naquele ano com a criação da urna eletrônica. Inclusive, durante uma visita ao Brasil em agosto de 2021, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmou ter grande confiança na capacidade das instituições brasileiras de realizar uma eleição livre e justa em 2022. Também ressaltou a importância de preservar a confiança no processo eleitoral brasileiro, que chamou de legítimo. O voto eletrônico, para mim, é melhor porque é mais rápido o resultado, né? Mas, assim, cada país tem uma cultura diferente. No pleito norte-americano de 2020, a espera pelos resultados oficiais durou 2 meses. No país, não há uma justiça eleitoral para organizar as eleições, como existem o TSE e os tribunais regionais eleitorais no Brasil. Cada território define de quem será essa responsabilidade. As eleições estaduais e locais podem ocorrer em qualquer ano e são diretas, ou seja, a população escolhe os representantes, assim como ocorre para 435 deputados e deputadas que ficam no cargo durante 2 anos, 100 senadoras e senadores que ficam por 6 e a presidente ou o presidente por 4 anos. A eleição para presidente nos Estados Unidos é muito diferente da que ocorre no Brasil. O dia da votação é uma terça-feira, após a primeira segunda-feira do mês de novembro. O eleitor vota em um candidato, mas nem sempre quem recebe mais votos vence a eleição, porque existe o colégio eleitoral. É um grupo formado por 538 delegados e delegadas que oficializa a escolha do presidente. Funciona assim: cada estado tem um número pré-determinado de delegados. Esse número varia conforme a população da localidade. Quando os eleitores e eleitoras votam para presidente nos Estados Unidos, na verdade estão dizendo em quem as delegadas e os delegados vão votar no colégio eleitoral.
A Califórnia é o estado com o maior número de integrantes do colégio, 55. O candidato à presidência que conseguir a maioria dos votos nas urnas leva todos esses delegados. Não importa quantos votos o adversário dele recebeu. É a lógica do The Winner Takes All. O vencedor leva tudo. E é assim em quase todos os estados, com exceção de Maine e Nebraska, onde cada candidato à presidência conquista o número de delegados proporcional aos votos que receber. Para chegar à Casa Branca, é preciso ter, no mínimo, 270 dos 538 delegados, a maioria simples. E se um delegado votar diferente do que a maioria do estado decidiu? Isso já aconteceu e, a depender do estado, o delegado pode pagar multa, ser substituído e ter o voto cancelado. Agora que conhecemos um pouco mais sobre as eleições norte-americanas, chegou a vez de aprendermos sobre o Panamá, um país da América Central que tem a maior obra de engenharia do continente e não aceita reeleição de presidente. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima tarde e um excelente fim de semana. Tchau!